Estou aqui em mais um DR discutindo relações com ela, que é psicóloga, bióloga, mestre e doutora em psicologia, Andreone Medrado. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Eu já queria começar perguntando sobre gênero. Bora. Porque você hoje se considera uma pessoa travesti, certo? Certo. E aí eu queria saber, para o público, né, de casa, leigo, qual a diferença entre uma mulher trans e uma travesti? Essa é a pergunta mesmo, assim, da vez, né? Mas não é que tem uma diferença em si, no corpo, na estética. A diferença é um tanto quanto política. E aí, para cada pessoa é de um jeito. Tem travestis que vão se identificar só como travestis e raramente vão dizer que são mulheres trans. Esse é o meu caso. Tem mulheres trans que vão se identificar mais como mulheres trans e não como travesti. Mas tem uma história social de por que isso. Porque travesti foi um termo, ao longo da história, muito pejorativo. Sim. Muito minorizado, colocado sempre como um estigma, e que faz, inclusive, muita gente olhar para uma travesti sempre com um olhar muito de diminuir essa identidade. Por outro lado, a própria identidade, as travestis, sempre no feminino mesmo, e as travestis sempre vão construir um movimento de luta. Aí tem toda uma questão do... Deu branco agora. Não tem problema. É bom que quando é ruim dá branco. É, exato. Tem toda a questão da Operação Tarântula, que foi uma perseguição durante a ditadura militar contra as travestis, e todo um processo que aconteceu que estigmatizou esse termo e que ultimamente ele tem sido cada vez mais recuperado. A gente tem travestis no Senado, tem travestis lutando na política, tem travestis psicólogas, em várias áreas também. Saiu até uma matéria recentemente de 50 travestis e pessoas trans doutoras. Né? Então são pessoas que estão acessando. E a diferença é mais nesse sentido político mesmo. É uma identidade transfeminina, assim como mulheres trans e outras identidades, só que tem essa carga que, na minha perspectiva, é um pouco mais de luta, de movimento político, e que travesti não deve uma certa feminilidade, como já me falaram isso, uma feminilidade exemplar. A gente pode simplesmente seguir uma feminilidade travesti, e tem várias e várias formas de ser travesti também. Sim. A Erika Hilton fala bastante sobre Por isso, exemplo, né? De ter outros referenciais, Sim. de entender que não é aquele estigma que foi visto, que é o imaginário popular, de prostituição, de rua, né? Tipo, então ter esses corpos acessando outros lugares e tendo essa referência, né? Exato. Mas há um tempo atrás, se eu não estou enganada, eu acho que vi você como não binário. Pessoa não binária, eu acho que eu vi alguma coisa sua nesse sentido. Como é isso? Foi um processo? Não sei se falei alguma coisa errada, mas foi um processo? Tá sendo um processo? Me conta mais. Cada pessoa vai fazer sua transição de gênero, que é se perceber fora da cisnorma, por um caminho diferente. Algumas pessoas, desde muito cedo, já têm essa percepção de si, da identidade transfeminina, transmasculina ou não binária. Algumas pessoas vão ter algum despertar em algum momento da vida, né, onde isso acontece. E comigo, essa transição começou pela não binaridade. Então, logo que eu começo a me perceber numa identidade que não era de um homem cis, eu vou vivendo a identidade da não binaridade, que é isso de não estar dentro de um enquadramento masculino nem feminino, só que eu sempre tive muito mais tendências para o feminino. E aí o tempo foi passando, a gente vai vendo referenciais, a gente também vai percebendo como que o nosso corpo está na sociedade e para a sociedade. Nesse movimento todo, as identidades vão se acomodando também no nosso corpo, e o nosso corpo nas identidades, e travestilidade é a que me acomoda hoje. Eu falo até que eu estou travesti. O que eu vou ser amanhã, daqui a 5 anos, eu não sei. Eu não sabia o que eu ia ser há 15 anos, por exemplo. E não sei o que eu vou ser daqui a 15 também. Então eu estou travesti, estou bem, estou contente. Que massa! E acho que isso que é importante, a gente fazer esses processos de sair de um lugar para o outro. E tem muita gente que critica, né, o excesso de letras que tem, LGBTQIA, PNA+, etc. Mas é justamente esse volume de letras que permite as pessoas se encontrarem para fora de uma identidade fixa. Sim. E poder ser coisas. O que não tem nome não existe, né? Exato. E tem muita gente que não transiciona, ou então que demora nesse processo. Eu não acho que ninguém transiciona tarde.
Eu acho que é o sistema que proíbe a pessoa desde muito cedo, né? Não tem um tarde na transição. Mas acho que uma das grandes coisas é que o sistema impede as pessoas saberem que pode ser outra coisa. Sim. Na sexualidade é a mesma forma, na forma de se relacionar é a mesma forma. Eu não sabia que podia se relacionar com mais de uma pessoa e amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sim. Não sabia que podia ser bissexual, não sabia que podia ser travesti. E quando a gente sabe que pode ser e vai encontrando referenciais, aí a gente tem uma possibilidade quase infinita. De ser tudo, né? De ser tudo, de ser nada, de não se nomear de forma nenhuma, ou de se nomear com várias formas ao mesmo tempo. Eu falo, inclusive, que eu sou uma travesti não binária. E é meio com trocadilho e é meio com a redundância, porque toda identidade trans acaba sendo uma identidade que está fora da binaridade. Então, ser travesti também é estar fora, então também é ser uma identidade não binária. E aí a gente vai brincando, jogando com palavras. Eu gosto, pelo menos. Sim. Eu gosto, para deixar o povo reflexivo. Para causar confusão mesmo. Você não sabe o que eu sou, não tem problema. Eu tô sabendo. Não precisa saber como é você lidar com o não saber. Lide. Exatamente. As pessoas têm dificuldade, né, de não saber da coisa, elas querem saber tudo. E às vezes a gente tem que primeiro viver, experimentar. E aí você vai dando nome no meio do caminho. Não tem uma regra para isso, né? Mas até eu acho que esse não saber, e aí eu inclusive coloco pra mim também, eu acho que esse não saber ele acaba abrangendo outras partes da vida também. Com certeza. Nesse lugar do controle, nesse lugar da ansiedade, de querer prever, de querer ser do jeito que a gente desejou, de criar essas expectativas do futuro. E aí quando isso foge, inclusive nas relações... meu Deus! E talvez coisas assim que as pessoas falam em não saber, né? O que as pessoas talvez não soubessem sobre a minha pessoa é que já fui super religiosa, da mesma igreja que várias personalidades conhecidas, já fui da Congregação Cristã no Brasil. Eu tocava violino nessa igreja. Eu era uma pessoa super popular no meio, ocupava cargos, etc. E eu já fui essa pessoa que hoje escreve sobre não monogamia e companhia. Eu já fui casada por 7 anos. Monogâmico. Monogamicamente, casamento monogâmico. Caraca, e um casamento hétero? Heteronormativo. Gente! Com algumas dissidências pequenas de gênero que as pessoas viviam perguntando, mas vocês se amam de verdade? Porque a gente não tinha esse lugar do controle sobre outra pessoa. Sempre foi uma coisa nossa de, você quer fazer, você faz, você quer ir, você vai, você quer viajar, você viaja. E as pessoas achavam isso super estranho. Mas ainda era cis heteronormativo. Sim. E aí no último ano abre o relacionamento. E aí eu brinco que eu falo que tem vários motivos para nunca ter entrado na não monogamia. Porque abriu o relacionamento, deu 1 ano de relação, a pessoa conheceu outra pessoa lá e foi. E foi-se embora. Foi-se embora. Tá lá até hoje, espero que esteja bem. Mas foi, né? Gente, não, então, foi até interessante, porque eu ia perguntar para você desse processo, porque eu sempre me interesso em saber como que a pessoa saiu, porque é isso, todos nós viemos dentro dessa caixinha que botaram nós, que nem perguntaram, só enfiaram. E aí a gente começa a falar, o que tem fora da caixa? A gente bota os olhinhos pra fora e fala, gente... E o pessoal já tá com o chinelo na sua cara pra você entrar de novo, né? Exato, não fuja! Aí você tá assim, gente, fora tem coisas acontecendo. Sim. E aí você começa a querer olhar e até que chega uma hora que você fala, não quero mais ficar aqui, tá ruim aqui, isso aqui não tem nada a ver. Então, e eu acho que isso funciona pra, de novo, né? Pra sexualidade, pro gênero, pra monogamia, pra tudo, assim, pra profissão, pra... Ixi, muita coisa. E aí, qual foi esse momento... Você botou o zoinho pra fora e falou, olha, tem mais coisa aqui. Coisa. É uma coisa assim, bem... são coisas, às vezes, que a gente acha que é pontual. Eu vou falar o que hoje parece que era exatamente isso. Pode ser que tenha mais camadas aí, né, que eu vou descobrindo. Mas eu usava o Instagram bem diferente do jeito que eu uso hoje. Eu usava só porque era pra ter uma conta ali. E eu tinha uma conta no Instagram, e aí um certo dia um homem cis... aparentemente tudo aqueles homens de academia, que você fala sempre nos seus perfis, né? Mandou mensagem lá e eu vi aquela mensagem e falei assim, não vou nem levar a sério. Aí mandou de novo, mensagens mais quentinhas, coisas do mesmo jeito que os homens fazem até hoje, há 10 anos atrás até hoje. E aí eu achei legal em algum momento, porque até então minhas relações foram todas com mulheres. Eu sempre soube que homens me interessavam, mas eu não podia. Porque Deus está vendo. Eu olhava para fora da caixinha e Deus abaixava a cabeça. Eu falei assim, não, aqui não. E a família toda crente também, né? Eu não nasci no estado de São Paulo, nasci na Bahia. Então, você imagina, pessoas baianas, rígidas e crentes. É um negócio eles são bem firmes no que costumam fazer. Sim. E aí era essa criação. E aí, quando manda essa mensagem, eu começo a olhar aqui e falo assim, nossa, mas eu achei isso legal. E eu não quero mais desachar, sabe? Sim. Eu já vi, eu não quero desver. Só que eu era casada na época. Sim. E eu lembro que no dia, se eu não me engano, minha memória às vezes é boa, tá? Era 17 de julho de 2017, à tarde.
Porque eu lembro disso, porque era um casamento de um amigo que a gente estava se arrumando para ir, e eu peguei o meu celular e mostrei, na ocasião, para minha ex-companheira, e falei assim, olha o que eu recebi de mensagem. Ela olhou, deu risada e tudo, eu falei, mas eu gostei. E ela? Tipo, e ela deu risada que ela achou que eu tava brincando também. Mas a gente foi conversando depois, ela entendeu a coisa, foi aceitando a coisa, no sentido de, tá, não é um problema em si. Só que eu não tinha vontade de me relacionar com outras pessoas. Esse saber que podia ainda não tinha chegado. Sim. Só tinha chegado de saber que podia gostar. Sim. E é desde então que eu tenho uma página no Facebook desde 2015 e o blog desde 2017. E eu começo a escrever um monte de texto sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre um monte de coisa, porque eu sempre fui simpatizante. Ah, eu amo. Não, a sigla simpatizante é o quê? Simpatizante são aquelas pessoas que vão brincar assim, é você aí que tá no armário, que não quer sair agora. Simpatizante é aquele que naquelas rodas de é verdade ou consequência, dá um beijo no coleguinha, entendeu? Ele fala, gente, pela brincadeira. Apoia minha amiga aqui, lésbica, meu amigo gay, eu gosto dessa comunidade, mas não saio, não olho pra fora da caixinha. Que fala, não tenho nada contra gays, tem até amigos que são. Esse é o simpatizante. E às vezes a própria pessoa, ela só é simpatizante por falta de um termo melhor, né? Vamos falar a verdade. Sim. E aí eu era muito simpatizante, eu sempre assistia muita coisa sobre, eu escrevia coisa sobre, tanto que o logo do meu podcast hoje tem até uma trajetória de imagem. O primeiro que eu criei ainda era um desenho de um cérebro, né? Bióloga que fez neuroanatomia depois. E tinha no fundo um monte de cores, assim, de splashes de cores. Porque na minha cabeça eu sabia que eu não era hétera de verdade. Mas eu não podia assumir. E eu queria mostrar para o mundo. Né? E eu colocava cores, ninguém sabia o que era. E com o tempo fui organizando, hoje atrás uma bandeira LGBT e tal. E aí eu fui escrevendo sobre isso. Aí quando chegou nesse momento de falar para a minha companheira, eu falei assim, eu vou falar sobre. E a gente foi conversando e por um bom tempo eu fui me assumindo bissexual, estando casada com uma mulher. Na época eu me identificava como homem. Casada com uma mulher. Ela aparentemente também era super simpatizante. Só que depois parece que ficou mesmo, só simpatizante. Ah, tá. Porque manteve a normativa ali bem dentro daquela caixinha e passou aquela fita silver tape e ficou, né? Sim. Mas de boa, aceitou aparentemente de boa esse processo todo. E aí depois que me separo, aí eu falo assim, quer saber de uma coisa? Já que eu tô saindo de um monte... Eu saí da igreja, aí eu fui pro veganismo, aí eu comecei a estudar filosofia, um monte de outras coisas, psicologia. Aí eu já saí da caixa de vez, né? Sim. Aí fui fazendo um monte de coisa. Depois que eu me separo, aí o céu é o limite, né? Sim. Bom, aí você falou que terminou esse casamento, abriu as portinhas para conhecer o mundo. E aí, qual foi o momento da monogamia especificamente? Sim, a gente separou em 2020. Em 2019, eu já tinha meu blog, já tinha vários textos sobre orientação sexual, sexualidade. Meio que eu vivia, e acho que essa é uma coisa legal de falar, eu vivia a minha sexualidade pela literatura. Então, na escrita, eu vivia a minha bissexualidade, eu escrevia sobre, eu falava sobre, e estava ali vivendo, mas nem tudo sustenta, né? Sim. Nem só de pão viverás trans, né? E aí, depois de um tempo, quando foi 2019, aí a gente começa a conversar mesmo sobre isso, porque aquilo que era só um plano das ideias começa a virar uma vontade. Porque aí eu descubro que pode ser. Dá pra fazer de outro jeito. E a gente começa a conversar e resolve abrir o relacionamento. E abre o relacionamento em 2019. E aí, em 2019, ela vai conhecer outras pessoas. Eu demoro quase até o final do ano para conhecer uma primeira pessoa. Só que nessa primeira pessoa que ela conhece, ela já vai. E quando a gente abriu o relacionamento, no momento em que a gente abriu, que conversou, que fez aqueles acordos, que hoje acho que eu não faria mais, mas acordos de relacionamento aberto, eu fiz um texto no blog na época, que era tudo assim. Tinha uma ideia, texto no blog. E aí eu fiz um texto no blog chamado Relacionamento Aberto. Você já parou para pensar? Mas eu lembro que na época eu falava de relacionamento aberto, de regras que eu ouvia as pessoas dizendo. Não pode beijar amigos, não pode ficar com pessoas da família, não pode ficar com primos, não pode ficar com pessoas do entorno, não pode ficar com pessoas que se conhecem. Que na época eu não problematizava tanto, mas que hoje eu falo, gente, e aí no final isso? você fala, vai ficar com quem? Vai porque não sobra nada. Vai ficar sozinha. Não pode eu acho muito... Não pode conhecido, não pode família, não pode que trabalha junto. E acho muita bobagem. Eu lembro que na época eu era vegana também. E eu descobri que tinha um aplicativo de pessoas veganas, que só podiam se relacionar com pessoas veganas. Aí eu falei, tá, não pode amizade, não pode família, não pode conhecido, tem que ser vegano.
Eu falo, não sobra nada. Tá, mas aí você começou a estudar mais sobre não monogamia depois disso? Aí Como depois foi? que eu me separo, sim. Quando eu me separo, porque até então a noção geral da coisa era relacionamento aberto. Uhum. Só que aí eu começo a ver que relacionamento aberto não dá conta de quase nada também. Sim. Né? Tem esse debate, se relacionamento aberto é ou não é não monogamia. Sim. Eu falo que depende. Eu falo que toda não monogamia pode ser um relacionamento aberto. Mas nem todo relacionamento aberto é não monogâmico. Porque não adianta a gente abrir uma relação e nessa abertura eu, de alguma forma, controlar sua sexualidade. Se eu te falar, ó, você não pode se relacionar com tal coisa, eu já estou meio que dizendo que você não pode a partir do que eu tenho de inseguranças, né? E aí, com o tempo, eu fui olhando isso, mas acho que quando o meu perfil de Instagram começa a ter um boom nesse lugar mesmo, foi depois dessa abertura das portas para a vida, para o paraíso. Sim. E aí eu vou tendo várias relações com outras pessoas e eu vou percebendo que tem coisas ali que não se encaixam muito bem e que não funcionam do mesmo jeito para pessoas brancas e para pessoas negras, ou para pessoas cis e para pessoas trans. E aí eu começo a fazer posts e escrever falando que... Eu lembro que o post que na época bombou bastante foi um que a não monogamia é racista. Uhum. E aí as pessoas não estavam muito interessadas em saber que era racista, porque não é o paraíso. Sim. Não é transar com todo mundo, como dizem por aí, é você fazer o que você quiser da vida. E aí eu vou descobrir que não é bem assim. E se é, não é para o meu corpo, é para outros corpos. E aí começa a pesquisar mais, estudar mais, ler mais. E aí agora fiquei curiosa, fale desse post. É um post que eu nem lembro do ano em si, mas eu falava assim que a não monogamia é racista em que aspecto? Que as pessoas tinham, inclusive depois de um tempo virou o termo que está nesse livro com o Juan, que é a brancogamia. Uhum. Né? Que as pessoas têm uma noção de que para você gostar das pessoas, você vai conseguir gostar do mesmo jeito. Tanto que recentemente, ano passado mesmo, uma pessoa com quem eu me relacionava, que não era negra, evidentemente, e que era cis, vira para mim e fala assim, Andrônio, o jeito que você me demanda amor e o jeito que você me ama é diferente de tudo que já senti. Não no sentido positivo, a pessoa falando no sentido meio de falta. E aí eu tento, às vezes, conter o meu deboche, né? Porque às vezes você tem que falar sério. E aí eu falei assim, tá, então me tira uma dúvida, você já se relacionou com alguma pessoa negra ou trans antes na sua vida? E é óbvio que a resposta foi não, né? E aí, no modelo da branquitude, a gente trabalha com certas inseguranças que várias pessoas têm. Ciúme, medo de abandono, etc., que são diferentes na minha perspectiva e pelo que eu tenho observado, tanto na clínica, né, que eu atendo, quanto nas leituras que eu faço, que para pessoas negras, para pessoas trans, para pessoas gordas, pessoas freaks, em geral, pessoas dissidentes, sim, não é do mesmo jeito. São outras inseguranças que estão para além da própria pessoa. Sim. Uma pessoa trans, uma pessoa negra que sai na rua, que está o tempo todo sendo vigiada, monitorada, está o tempo todo sendo, de alguma forma, expulsa de algum espaço, né? Ela está sempre sob vigília, está sempre alguém observando demais, ou então pessoas que já viveram muitas perdas, só pelo fato de ser uma pessoa negra. Sim. Ela entra numa relação, ela vai esperar que aquela relação entregue algum tipo de... E eu sei que nenhuma relação tem obrigação, mas entregar algum tipo de segurança. Porque eu também acho meio falacioso esse pessoal da não monogamia gourmet, que falam que não, a pessoa tem que ser segura. Relação nenhuma vai dar tudo o que você quer, isso é verdade. Mas todo mundo procura, em alguma forma, um pontinho de segurança. Sim, claro. Se você não procura na relação, é porque a sociedade te dá. Esse é o ponto, entende? Se você, a sua relação não vai precisar te dar uma certa segurança afetiva, emocional, provavelmente a sociedade te dá. Sim. E na própria forma das pessoas se relacionar. Eu converso sempre com minhas colegas e meus colegas que são pessoas negras e que se relacionam com outras pessoas, que recebem visita em casa. E aí o modo como recebe visita é diferente. Não sei como que você vê isso no seu cotidiano, né? Mas para nós, pessoas negras, receber pessoa em casa é um ato afetivo, não é só tipo, tem lugar. É uma coisa tipo afetiva, eu quero te receber em casa e, se possível, eu quero cozinhar para essa pessoa. Ou se eu vou na casa de uma pessoa, eu levo alguma coisa. Eu lembro que eu recebi uma vez um amigo indiano que estava fazendo um doutorado na USP e ele foi na minha casa me visitar e ele levou amêndoas e levou uma outra coisa. Eu falei, não precisava se preocupar. Não, Andrônio, isso é da nossa cultura. A gente vai visitar uma pessoa, a gente leva uma coisa para falar que nós lembramos da pessoa. Sim. Não é para provar nada, é afeto. É uma cultura de cuidado, né? Exatamente. De coletivização. E a cultura não branca. Sim, né? De partilha. De partilha. E na minha família, a tradição sempre foi finais de semana com a casa cheia, fazendo comida, tem as marcações de gênero, né? Eu era a pessoa que gostava de fazer comida também, então, fazer comida para as pessoas. E esse lugar, quando a gente vai para uma relação onde a gente não tem esses cuidados, não que a pessoa tenha obrigação de cozinhar para a gente, mas não tem as demonstrações materiais do afeto, Sim. Não adianta ficar só no plano da palavra e do sexo. Tem que ter demonstração material. A pessoa realmente
demonstra afeto para você de um lugar que te dá uma segurança de, nessa relação eu sou uma pessoa desejada. Sim. E é dessa segurança que eu falo, não é promessa. Eu não acredito Sim. em palavra. Eu prometo ficar com você, eu já nem quero. Eu quero a pessoa que, enquanto estiver, como vai dizer Geni, né, que seja feliz por enquanto. Sim. Quero que você esteja na relação comigo e demonstre isso. Isso dá segurança. E é diferente entre branquitude e pessoas não brancas. E eu falo pessoas amarelas, também tem muito essa... É muito diferente se relacionar com a pessoa amarela, negra e de outra etnia e se relacionar com a pessoa branca nesse cuidado. A pessoa branca, de uma classe média para frente, vamos pedir um iFood. Sim. Porque eu quero usar o tempo consumindo o seu corpo. E se sobrar tempo, a gente come. Ou então vamos conhecer um restaurante chique na Paulista, na Augusta. E não que seja ruim, mas é que tem outras coisas que informam o afeto, que outras pessoas aprendem a receber essa informação de maneira distinta. É, igual aquela ideia do afeto de vó, né? A avó tem muito esse lugar. A avó, ela prepara, ela arruma a casa, ela põe a mesa, ela seleciona a comida que ela vai usar para cozinhar, ela faz a receita preferida. Exato. Então é uma série de um conjunto, né, de cuidados, de afetos, de carinho, de amor. Se preocupa com detalhes, né? Exato. E acho que se fosse pegar um paralelo entre a avó e as racializações não brancas, seria de que a avó já viveu muita coisa. Que hoje é aquela música, ela anda devagar porque ela já teve pressa. Sim. Hoje ela vai sorrir porque ela já chorou demais. Então ela vai ficar num lugar um pouco mais de observar, porque ela aprendeu a observar para sobreviver. E não que as pessoas negras sejam mais experientes ou não que pessoas brancas, mas sem sombra de dúvidas já passaram por certas marcações que talvez uma pessoa branca não vai passar. E não que a gente queira que passe. A gente queria que a gente não passasse. Sim. Né? Mas que a gente vai passando por essas marcações e vai entendendo o que realmente é importante. Sim. Infelizmente, alguns homens negros ainda incorporam essa lógica da masculinidade hegemônica e acabam indo para outros caminhos e tal. Mas até eles, até os negros doces, eles também têm uma outra dimensão de afeto. Sim. E um outro lugar da observação também, né? Porque quando você é alvo, você fica com um olhar muito mais atento. Certeza. Quando você nunca é... Um dado assim curioso, né, da minha pessoa. Eu nunca transei e nunca vou transar sob efeito de drogas. Porque desde muito nova eu sempre aprendi que se a polícia chega no local, eu sei que eu vou junta. Sim. Então eu não quero ter nenhum episódio que me coloque, por alguma razão, no lugar de pessoa culpada por uso de substância e tal. Quer dizer que eu acho que é legal? Eu acho que deve ser muito bacana. Que eu já usei sozinha. Sim. E pelo menos sozinha é bom. Quanto mais, deve ser mais interessante. Mas é uma coisa que eu me privo por um mero cuidado. Nunca estive num episódio. Mas eu já conheço casos. Eu falo, não vou correr o risco. Coisa que para uma outra pessoa isso não é uma preocupação. Sim. Não passa na cabeça nem como sombra. Sim. Que dirá naquele momento. Então é uma vigilância tão tóxica. Sim. Que aí para a gente poder sair disso também... A gente sai dos modelos relacionais tradicionais. Sim. A monogamia, ela engana a gente acreditar que a monogamia vai te dar isso tudo. Sim. Só que não dá, não. Então, e aí eu queria aproveitar o gancho dessas coisas que você está falando para trazer a tese do nojo, que é uma coisa que você vem estudando já há bastante tempo. Inclusive, a Adriana citou você numa sabonetada, porque eu vim pra ela falando, e sobre relações interraciais e palmitagem, o que você acha? Aí ela traz, Andreone tem uma tese ótima pra responder essa pergunta. Eu, Andreone não está aqui agora. Agora é a Adriana Ventura. Não, a Adrione fala sobre o nojo nas relações interraciais. Eu falei, não, você. E aí, aproveitando o gancho do episódio da Adriana, quero agora trazer você, quem foi citada e que tem a tese do nojo agora pra falar sobre isso. Agora tem que provar que tá certo. Quero os argumentos agora. Adriana, onde você me coloca. Adriana é maravilhosa, inclusive. Sim. O nojo é uma emoção básica, né? Quem assistiu Divertidamente 1 ou 2 tem lá nojinho. Né? As pessoas às vezes esquecem quais são as emoções que a gente tem e lembra da alegria, da raiva. A raiva geralmente está bem presente, né? Nesse mundo heteropessimista, principalmente. Mas o nojo também é uma emoção muito fundamental na nossa construção do desejo. Na minha tese de doutorado, eu fiz um experimento com as pessoas. Eu adoro experimentar o que as pessoas vão sentir. Sim. E eu sou uma pessoa meio nojenta também, com coisas. Eu sinto nojo com uma facilidade maior do que eu gostaria. E acho que fazer esse experimento foi interessante porque eu fiz perguntas muito sexuais, íntimas e bem, assim, erótica para as pessoas. Apresentei vários estímulos de nojo com as categorias de nojos que a gente trabalha e repeti as perguntas.
Porque eu queria ver se, ao ver um estímulo de nojo, a pessoa perdia a atração sexual. Eu fiquei curiosa pra saber o que são esses estímulos de nojo. Dá pra falar? Vai ser bom para as pessoas porque vocês não vão ver imagens, tá? Mas vai imaginar. Vai imaginar. Mas, assim, imagina que o nojo não é uma coisa fechada em si, só uma coisa. Tem o nojo moral, que é esse nojo que a gente tem de quebrar regras. Nojo é um sinônimo de aversão também. Tá. Então, pessoas nojentas moralmente são pessoas que não gostam de quebrar regras por nada. Obedece o Estado, obedece a igreja, obedece a monogamia, obedece tudo. E, coincidentemente ou não, as pessoas que pontuaram para mais nojo no meu experimento são pessoas cristãs, pessoas monogâmicas, pessoas de direita, né? E aí esse é o nojo moral. Na história evolutiva, um dos primeiros que vão aparecer é o nojo de patógeno, que é a pessoa ter a habilidade de sentir nojo de coisa estragada. É importante você ver uma comida estragada, mofada, e você falar, isso aqui faz mal. Quem não comia sobrevivia mais. Isso deriva para o nojo sexual, que é você ter nojo de odores, odores de putrefação na pele, na boca, nas genitais, com ISTs em estados avançados e bem avançados, foto de prato estragado, etc e tal. Então eu fazia perguntas para as pessoas do tipo, se você encontrasse alguém essa noite, você transaria com essa pessoa? Você transaria com uma pessoa desconhecida? O quanto você tem vontade disso ou daquilo com não sei quem? O que você acha dessa posição? E aí eu mostrava para cada grupo separado, aleatoriamente, imagens ou de nojo sexual, de nojo moral, de pessoas sendo agredidas pelo Estado, e fotos neutras de planta, de nada com nada, e depois eu comparava os resultados. E aí, quando eu repito as mesmas perguntas, alguns grupos vão ter uma queda de uma resposta, tipo, se na primeira você transaria com alguém que você encontrou hoje, a resposta é 90, depois que vê o nojo é 20, é 30. Caraca. E quem que diminui mais o nojo? Você tem um palpite? Que diminui? Quem? Qual é o grupo? Porque no meu trabalho tinha pessoas não binárias, homens cis e mulheres cis. Eu chutaria que o grupo mais dissidente seria o grupo que lidaria melhor com essas situações de nojo. Às vezes, sim. O grupo que mais teve queda foram as mulheres cis. Em qualquer estudo que eu já vi até hoje, o nojo ele abala muito mais o desejo em mulheres cisgêneras. E os homens são os que menos abalam. E você acha que isso é por conta da sociabilização? Com certeza. Os homens são postos muito menos a um processo de higienização. Mulher tem que higienizar a postura, tem que sentar de um jeito, falar de um jeito, transar de um jeito, se limpar de um jeito, se depilar de um jeito. Porque, tipo, a mulher que é vista como sexy, né, a mulher cis que é vista como sexy, é a mulher que tá de banho tomado, de cabelo limpinha, escovado, maquiada, unha feita, depilada. A pele também conta nesse processo. Sim, e magra, enfim, tudo isso, né? Mas aí, quando você parte para os homens cis, os homens barbudos, sem tomar banho, com o cabelo mal cortado, com unha suja, é o lenhador. Exatamente. É o sex symbol. E é excitante para algumas pessoas, para mim é zero, né? Mas esse é o detalhe, eles não se higienizam ao longo do tempo. Eles não constroem uma noção de que coisas nojentas vão tirar esse tesão, a menos que esteja naquele objeto que deveria ser limpo. E aí na atração sexual a mesma coisa, né? As mulheres cisgêneras diminuíram o interesse por homens cis depois de ver imagens nojentas. E até uma vez falaram para mim, pronto, André, você já pode lançar o manual. Né? Apresente imagens nojentas para as mulheres antes dela ir para um encontro com certos homens que elas vão perder. Mas tem uma técnica que funciona. A gente brinca falando na sexologia que é, antes de ir para o date, para o match, bate uma. Bate uma porque você vai bater uma siririca, vai se masturbar ali, vai passar aquele tesão e você vai saber se você sente mesmo alguma coisa pela pessoa ou era só tesão. Tesão acumulado. Às vezes é só tesão acumulado e você faz cada coisa. O tesão acumulado? Quando tá acumulado, te leva pra cada lugar insalubre. Nossa, e leva, viu? Quando passa o clímax e você olha assim pro teto, aí você começa a se perguntar perguntas filosóficas de 500 anos. Quem sou eu? Onde eu estou? Para onde eu vou? O que é a vida? O que me trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui? Qual é o destino da humanidade? Sim. Agora tem um estudo, por exemplo, de relação interracial, que aí a Adriana me convocou, vou falar. Sim, é de 2018. Um estudo vai querer saber no cérebro que áreas do cérebro são estimuladas quando mostram fotos de casais interraciais. E tem uma região que chama ínsula, que é uma região que fica mais ou menos nessa linha aqui da cabeça, e é pequenininha, talvez uma ervilhazinha ou menor, que ela é responsável por processar o rancor, o remorso e por processar o nojo. Eu brinco que pessoas de câncer devem ter essa área desse tamanho, né? Que rancor ali, né?
Mas eu sou de câncer, por isso que eu brinco. Ah. Né? Mas você acha que a sua área é grande? Eu acho. Eu acho que é significativa. Sim. Rancorosíssima. Ou eu só falo que eu tenho memória boa, eu não sou rancorosa, não. Entendi. Só guarda bem. Só guardo, eu só lembro, não tenho culpa. Sim. E aí quiseram medir quanto que da ínsula ficava ativada. E aí o legal foi, ou interessante foi, que quando mostraram fotos de casais monorraciais, ou seja, pessoas brancas com brancas ou pretas com pretas, e mostraram fotos de casais interraciais, as fotos de casais interraciais ativaram quase 3 vezes mais a ínsula do que as outras fotos. E o mesmo experimento fez uma escala lá sobre desumanização das pessoas, e pessoas negras eram as mais propensas a serem desumanizadas nessas escalas científicas que usam. Mas aí, por exemplo, uma pessoa branca olhando um casal interracial sentia mais isso do que olhando para um casal preto, por exemplo? Uhum. Porque preto com preto é isso que vocês merecem. É isso que falam pra gente. Ah, então é esse lugar do incômodo de tipo, estamos de contaminação. Nos misturando. O problema é a contaminação. Eu lembro da minha adolescência e começo de fase adulta, onde começam essas ideias da igreja, né, de casamento e tal. Às vezes eu olhava uma pessoa, teve um dia específico que eu estava na igreja e tinha um colega loiro, de olho azul, do meu lado, e a gente tocava, ele tocava violoncelo e eu estava tocando violino. E aí tinha uma pessoa que chamava de irmã. A igreja chama as meninas, mulheres de irmã, né? E eu falava assim, olha, aquela irmã tá me olhando. E era uma mulher loira, de olho verde. E ele vira para mim e fala, isso aí não combina com você não. Quem combina com você é a Letícia. E a Letícia é uma mulher negra. Sim. E a gente tinha muita amizade, a gente era praticamente irmãs mesmo. E ele falava que não. A outra pessoa falou a mesma coisa. Tem uma pessoa que combina muito com você. E você vai ver, era uma pessoa negra também. Mas e aí, dentro da relação interracial, o olhar da pessoa branca para a pessoa negra também é afetado dessa mesma forma ou não? Porque daí é a pessoa que está dentro da relação. A relação interracial, eu falo que ela é uma relação necessariamente ambígua. E aí, às vezes, eu falo umas coisas meio pesadas, né? Que eu falo assim, você vai dormir com seu inimigo. Ai, gente, eu não vou deixar isso aí pro ar, não, que eu me relaciono com uma pessoa preta, ela vai assistir isso aí. Deixa ela ouvir. Mas aí, por que eu acho que é importante falar isso? Porque o racismo, ele não está dependente só do quanto você ama uma pessoa. Né? Uma pessoa que é branca socialmente, ela vai ser branca na relação, ela vai ser branca no trabalho, ela vai ser branca em todo lugar. E por que eu brinco, às vezes é uma brincadeira, às vezes não, desse lugar do inimigo? Porque o racismo é inimigo das pessoas negras. Sim. E uma pessoa branca, ela não vai deixar de ser uma pessoa que produz o racismo e que a qualquer momento pode ser racista. Sim. Qual que é a questão? Essa ambiguidade, ela é ofuscada pelo afeto. E às vezes ela é ofuscada até demais. Tem um texto que chama A Minha Mãe que Pintou Meu Pai de Branco, que é uma relação interracial, e as autoras vão mostrando ali, de um caminho e do outro, como que na relação com uma pessoa branca, a pessoa branca faz movimentos de apagamento da negritude da pessoa negra. Desculpa interromper, mas é que agora tem uma marca de roupa de camisetas e croppeds com várias estampas, tipo, nem todo calvo, mas sempre um calvo, o capitalismo me cansa, e assim, o ato que cansou, família tradicional, monogamia, tô fora, heterofobia e também saudade quando o homem pra guerra não voltava. Essa e outras estampas em vários modelos, cores, tamanhos estão no meu site. Acessa pra garantir a sua. Um beijo, tchau, tchau. Eu conheço pessoas que são pessoas negras criadas em famílias brancas, que a parte branca da família é a que tem mais convívio, e é uma insistência de um apagamento. Então, dentro da própria relação, tem esses marcadores. E, às vezes, dentro da própria relação de pessoas negras, isso também tem. Tem um livro que chama Acordo Inconsciente, né, da Isildinha Batista, e ela vai contar casos, e que eu chamo de fofocas, mas na psicologia é casos. E em um dos casos é um casal de pessoas pretas, com a filha preta, e aí o desdobramento, assim, resumindo muito rapidamente, é de que, no final, essa mãe percebe que o que ela estava tentando fazer com a filha dela era embranquecer essa filha. Sim. Não podia deixar o cabelo afro, ela não podia frequentar espaços negros com o pai, não podia gostar de coisas de preto, religiões de matriz africana, samba, essas coisas assim, não podia gostar disso. Sim. Então ela quer embranquecer, só que nem ela estava sabendo que ela estava embranquecendo a filha, porque era uma pessoa negra empoderada. Sim. Então o racismo, ele tá assim, tão operante, que ou a gente revisita que isso pode acontecer, que serve por dois lados, quando a gente fala do não sabia que podia. É bom saber que podia, inclusive, haver racismo na relação interracial. Sim. E que talvez vai acontecer. E aí, para uma pessoa negra, o que você diria que seria, sei lá, a melhor forma de essa pessoa conseguir enxergar isso e entender se está
né, apesar de dormir com um inimigo, entender que esse inimigo não vai matá-la, né? Tipo, o que seria o radar, sei lá, né, o alerta ou o lugar para falar, não, aqui tá seguro dentro do possível. Tá. E só para falar sobre dormir com o inimigo, acho que é bom deixar uns adendos, né? Para vocês que nos escutam. Dormir com o inimigo não é que a pessoa branca é sua inimiga. É no sentido de que aquela pessoa branca carrega a existência também do racismo com ela. Mas ela pode ser inimiga. E ela pode, tá? Tomem cuidado. Mas é isso, sabe? A pessoa branca, por mais consciente que ela seja, ela ainda é uma pessoa branca. Sim. E é bom que ela saiba que ela é uma pessoa branca. Sim. E o que eu diria para pessoas negras que se relacionam com pessoas brancas é: não guardem para vocês os incômodos. Audre Lorde já falava isso. Não me impeça para guardar a minha raiva para manter a calma de vocês. Sim. Então, se a gente não guarda com a gente devolve para a pessoa. A pessoa vai ter que saber lidar com isso ou não. Se a pessoa não quer lidar com isso, ela não quer lidar com a sua relação. Sim. Agora, se você devolve o incômodo, e eu faço isso assim profundamente, eu devolvo o incômodo na hora que ele chega. Falo, opa, não é meu, não veio errado, se entregou na porta errada, é no apartamento do lado. O Fred também acabou de falar a mesma coisa, né? Ele falou, toda vez que eu passo uma situação desconfortável, eu devolvo o desconforto para a pessoa na mesma hora. Tem horas que é muito mais difícil, e depende dos contextos, mas se você pode, eu acho que eu falarei isso, se você pode devolver, não guarde. Não guarde, porque isso não vai alimentar bem a relação. Às vezes você vai criar uma série de mecanismos ali para conviver naquela relação se apagando. A pessoa não vai ter esse contato também de saber que ela está fazendo essa coisa que não deveria. Sim. Não que seja papel da pessoa branca, amarela, indígena, marrom, mas devolver. Sim. E ver se a pessoa topa, né? Se a sua relação se mantém com essas devolutivas de incômodo, essas buscas por aprendizado. É isso. Palmitagem não é só uma pessoa negra se relacionar com uma pessoa branca. Eu acho que é um debate... E eu vou falar isso sem muito medo mesmo. Acho um debate esvaziado, quando a gente pega só por esse tópico. Eu, por exemplo, eu não me relaciono com pessoas brancas atualmente. Fui casada com. Sim. Mas atualmente, por uma questão política, uma escolha política e de experiências também, eu não faço isso. Mas, para quem se relaciona, esse lugar da palmitagem é um lugar que, inclusive, afasta pessoas negras de uma discussão com a própria comunidade. E elas acabam se afastando de qualquer discussão. E a gente nega que existe todo um processo de um embranquecimento sistemático, tanto para pessoas pretas quanto de pessoas brancas. E se a gente nega o processo de embranquecimento que tem a ver com nojo, tem a ver com o estigma social, tem a ver com a ascensão social, a gente chama só de palmitagem aquela escolha pontual, aí a gente está esquecendo a história do Brasil. Aí a gente está correndo o risco de falar que democracia racial existe. Sim. Né? Que a gente é tão donas das nossas escolhas como a gente acredita. Sim. Não que eu acho que uma pessoa que gosta de uma pessoa negra que gosta de uma pessoa branca, ela gosta porque ela está sendo induzida. Ela escolhe também, ela tem agência. E eu não posso falar assim, essa pessoa não sabe o que fazer, ela sabe. Mas é bom conscientizar o inconsciente, né? Saber se esse desejo é um desejo de modo mais amplo ou se também está sendo empurrado pelo fazer social. Tem uma dinâmica gigantesca. E aí, a pauta do nojo que você trouxe é o que atravessa essas relações no sentido de não enxergar aquela pessoa como possível afeto, de hipersexualizar, de fetichizar, é esse lugar? Também. Eu conheço, já ouvi pelo menos, né? Não conheço pessoalmente, que ainda bem, mas já ouvi pessoas falando coisas do tipo, não é que eu sou racista, não, mas é que eu não consigo me interessar por pessoas negras. Ou pessoas gordas, ou pessoas freaks, ou pessoas trans. Sim. E existem estudos para a gente poder chegar nisso. Ano passado, eu escrevi um artigo com uma amiga também, uma mulher negra, sobre como que o nojo é uma ferramenta na arma colonial contra a existência de pessoas trans. As pessoas não têm nojo de pessoas trans no sentido só porque elas são isso. Tem toda uma construção. Não é um medo racional de por que pessoas trans vão usar um banheiro. Não faz sentido essa briga. O que torna essa briga real é porque existe uma aversão àquele corpo na sociedade. Porque eu acho que o corpo trans, ele revela para o corpo cis que dá para ser outra coisa. Sim, ele rompe a norma. Ele rompe e fala, olha, dá para fazer outras coisas que não só essa vivência nessa caixinha para sempre. E mostrar isso é mostrar a fragilidade desse sistema. Eu falo que a norma, a heteronorma, cis, o racismo e tudo, é uma taça de cristal bem fina, que um vento quebraria, mas ela está no centro de um cômodo grande e que as paredes têm, 4, 5 metros de concreto. E é isso que eles tentam proteger, essa imagem
cisgênera, heterossexual, que é frágil, mas cria centenas de barreiras e vigilantes voluntários e contratados pelo sistema. A família, a monogamia, a religião cristã no Brasil, né, por exemplo. Então, essas coisas vão fazer com que a norma seja mantida. E aí vem uma pessoa que fala, eu não sou isso daí, não. Vem uma pessoa negra que fala assim, não, o meu corpo também pode ter sexualidade, meu corpo também pode desejar, também pode viver. Isso dá medo, assusta essas pessoas. Sim. E aí, de novo, né, eu não acho que as pessoas matam pessoas trans, nem homens matam mulheres porque tem medo. Não acho que isso aí, pra mim, é um papo furado. Matam porque tem, talvez, um nojo e porque também quer manter uma relação de poder baseada especificamente na violência. Você também fala sobre a questão da desobediência, né? Fala mais sobre essa pauta, de como que você enxerga isso e dentro dessas relações. A gente tem que desobedecer, né, gente? Porque chega de obediência, sabe? De obediente já tem muita gente, né? A menos que queira ser obediente na cena ali, né? Sim. Tipo, uma submissão, tá no BDSM, aí tá tranquilo. Sim. Mas no social, quando essa obediência te pede pelo seu silêncio, quando essa obediência te pede por uma higienização da sua sexualidade. Eu conheço pessoas, eu já fiz essa pergunta para pessoas que têm 60 e tantos anos, criadas na igreja, mulheres héteras, e eu falo assim, se você fosse criada num outro regime religioso, tal qual você tá, mas que nesse regime você tivesse que se relacionar com mulheres, mas você gostasse de homens como você gosta hoje, você casaria com uma mulher só para não ir pro inferno? E a pessoa falou que casaria. Sim. Então é uma coisa que está para além do desejo da pessoa, né? Essa construção. E é isso porque a gente aprende a obedecer, mas nem toda obediência é voluntária. E aí eu não sei se é só obediência. Então, desobedecer, eu estou escrevendo um livro que, se acontecer do jeito que tem que acontecer, vai chamar Políticas Afetivas da Desobediência. Para mostrar como que corporeidades dissidentes, elas só existem porque desobedecem. Sim. E desobedecem mesmo assim com o corpo, não é só uma desobediência teórica, é uma desobediência com o corpo. O meu corpo entrar numa universidade de São Paulo é uma desobediência. Sim. Ou melhor dizendo, entrar num lugar de estudante, no lugar de mestranda, de doutoranda e dar aula, isso é um lugar de desobediência porque a regra não foi feita pensando nesse lugar. Ser travesti é uma desobediência. Ser uma mulher que fala de sexualidade também é uma desobediência. Não era para você falar dessas coisas. Sim. Então, que bom que desobedecem, que bom que falam, e que bom que muitas outras também fazem isso. Sim. É desobedecer como um ato de vida, não é desobedecer como um ato de uma revolta de status. E pensando nesse lugar da desobediência, fazendo um paralelo na minha cabeça com a questão infantil, né? Uhum. De quando você desobedece seus pais, você é punido, né? Você recebe castigo, você é penalizado de alguma forma, é retirado. Uhum. E aí acontece a mesma coisa, realmente, quando a gente desobedece na avança. Sociedade. Eu falei uma coisa na Flip, né? Que foi o lançamento de um livro, eu falei, e talvez eu falaria de novo, que é assim, tem uma noção que se dizem, até na sociologia, que é bem aceita, de que a criança é uma invenção recente no Ocidente. Mais ou menos do século XX. A criança não existia como uma criança. Se você olhar as pinturas renascentistas e anteriores, eram mini adultos. A carinha, parecia, você olha assim, você vai ver que parece, os anjinhos, era como se fosse uma pessoa grande encolhida. Não tinham a infantilização da imagem da criança para ser uma criança. Sim. Era tipo um senhor, 40 anos, diminuída ali na tela. Sim. Era essa a imagem. E aí, conforme o tempo passa, a Revolução Industrial, tem toda uma questão da pedagogia e etc., que vai passando no tempo, essa criança começa a ser tornada uma criança. Porque é importante escolarizar agora. É importante preparar futuros trabalhadores. Então, eu tenho que separar as categorias em idades. Porque, na verdade, não é a criança que é a invenção do século XX. A invenção recente é o adulto. Porque o adulto vai ser justamente esse corpo que, para existir a criança, ele vai ter que também ser adultizado. Sim. Né? Não dentro dessas discussões que a gente está vivendo agora, no 2025, mas num momento histórico assim de que vai ter que ser uma criatura reprimida em todos os seus desejos. Aí o nojo entra junto. Você não pode mais rir do mesmo jeito, você não pode mais brincar do mesmo jeito, você não pode mais gostar das mesmas coisas, você não pode mais fazer as mesmas coisas que você faria, porque não pode mais. Está sendo proibido. Você se torna uma pessoa adulta totalmente higienizada nas suas categorias e, na verdade, o que inventaram foi esse adulto. Né? E aí, se a gente quiser pegar debates recentes, bebê reborn, que as pessoas acham um absurdo. Eu falo, gente, olha para as masculinidades, o que elas fazem? Estão brincando de carrinho ainda, estão jogando bola ainda, estão jogando bola de gude, estão empinando pipa, estão fazendo
tudo que sempre fizeram. Isso não é tido como um problema. A mulher querer ter um brinquedo, uma boneca, um boneco, isso é um problema. Por que é um problema? Porque ela tá invertendo a ordem. Ela está ocupando um lugar que talvez não seja natural, conforme a sociedade esperava, e ela está escolhendo o que fazer com ela mesma. E a mulher é adulterizada muito mais cedo. Muito mais cedo. Então... Imagine você imagina muito bem, né? Sim. O quanto de repressão você precisa ter para se enquadrar num perfil da bela recatada aí do lar. Sim. Não é pouca coisa. E não todas as mulheres passam pelo mesmo processo, né? Mulheres negras, acho que tem um processo que, não sei se já foram crianças um dia, pessoas negras de modo geral. Desde muito cedo tem que se comportar como uma pessoa adulta. Os brancos, 40 anos, dizem que a fase mais difícil da infância do homem adulto é 40 anos, né? Sim. Dos brancos. Sim. Não das pessoas, não dos homens trans, não dos homens negros e assim por diante. Sim. Então essa sociedade, ela é bem, assim, bem tramada. Sim. Né? Se a gente quiser ver as tramas de verdade, a gente tem que abrir, dar zoom e depois olhar bem de longe para poder realmente entender o que está acontecendo. Por isso que não é tão fácil categorizar as coisas se a gente quiser entender. Dá para categorizar tudo, assim, bem pontualmente e entender nada. Né? E voltando, assim, para a gente falar de não monogamia, eu acho que é isso. A não monogamia das redes, ela coloca protocolos muito fixos, muito rígidos. Eu falo, gente, isso aí serve para quem? Sim. Para mim, não serve. Para pessoas que eu conheço da minha comunidade, não serve. Servem para quem? Para uma camada que talvez sempre teve acesso a um certo privilégio. Né? Sim. E esse livro? Me conte. Esse Ensaio sobre o bebezinho colonialismo. Aqui. Esse livrinho fino. Fininho. Esse livrinho pequeno. Tem 504 páginas só, né? Então, É a sua Bíblia, né, amor? É minha Bíblia, é nova. Esse livro aqui, ele vem desses incômodos, desses estudos também. Que é... Mostra aí a capa e o nome. Deixa você ver. Então, ó. Foi lançado agora na Flip, em agosto mesmo. Ensaio sobre o colonialismo, higienização, corpos, fé e subjetividades em disputa. É um livro que eu tento mostrar, e aí tem muito do nojo já nesse nome, higienização. Sim. Eu tento mostrar como que esses aspectos que a gente está conversando aqui, eles são sistematizados ao longo da história na produção de uma subjetividade que vai ser higienizada. Porque geralmente tem isso, né? Higienizar o corpo, o hábito, o costume, o modo de se comportar, de sentar, mas ainda não se fala tanto da subjetividade. Como que aí tem 4 partes. A primeira parte eu falo muito de raça, a segunda eu falo de igreja, especificamente cristianismo. Uhum. Na terceira eu vou falar sobre subjetividade, patologização, e na terceira eu falo de academia. A escrita, né? Como que a raça, como que a fé, como que o próprio corpo é patologizado e como que a nossa escrita também é higienizada. Então, o colonialismo, ele atua limpando desejos das pessoas. Sim. Por isso que eu falo para as pessoas que elas têm que ser sujas, têm que se sujar mesmo. E aí tem um livro que chama Psicologia Suja, da Sofia Faveiro, que é isso, as pessoas precisam assumir a sujeira. É um termo que eu também uso, né, de assumir a monstruosidade. Sim. Assuma. Ah, estão dizendo que a gente é monstra, estão dizendo que a gente é suja. Pois eu vou ser. Vocês vão ter que lidar com isso agora. E aí pensar como que esse sistema que a gente vive, que estou nomeando de colonialismo, vai atuar passo a passo na nossa dinâmica social, emocional, afetiva, subjetiva, institucional, do próprio conhecimento, da fé e da própria constituição do que é um ser humano, para fazer que todo mundo seja igual. E isso não dá. Só se higienizar. Sim, sim. Não, e é muito doido, fazendo até um link com essa questão neoliberal, individualista, que se propõe muito essa ideia de que a gente está escolhendo o tempo todo, mas a gente está sempre escolhendo as mesmas coisas. A mesma coisa. No fim, não está se escolhendo. É igual pedir pizza entre amizades. Você vai lá, junta as pessoas, 10 pessoas para escolher pizza, meia hora, mussarela e calabresa. É entendeu? sempre os mesmos sabores, Só que a gente é isso, a gente é colocada diante da angústia da escolha. E aí acho que dá para fazer várias pontes com não monogamia, né? Que a gente acha que abrindo as possibilidades a gente vai saber escolher. E a gente escolhe baseando-se no que a gente aprendeu a escolher. Sim. E se arriscando pouco. E no que a gente aprendeu que pode ser uma escolha. Que pode ser uma escolha válida. Exato. Sendo que às vezes a coisa que a gente precisa fazer é desaprender. Se autodesconhecer mesmo. Entrar num processo e falar assim, tá, deixa eu ver o que isso aqui me ensina. E aí acho que é essa coisa, né? As pessoas, no Brasil tem milhões de pessoas casadas. Se elas quiserem entender a não monogamia, vão ter que se separar? Não. Não precisa, não. Mas elas podem querer entender o próprio desejo. O desejo da pessoa que está com ela. E às vezes vão descobrir cada coisa. Porque eu atendo, né, na clínica e eu acho fascinante
quando ao longo dos processos terapêuticos as pessoas vão descobrindo coisas que elas não faziam a menor ideia que existia e que elas gostam de um jeito assim avassalador. E elas nunca fizeram ideia. A, o quê? Sexualidade, sexo propriamente mesmo, a frequentar espaços, a modos como se relacionam com outras pessoas, a modos como entendem o próprio corpo, o que no próprio corpo que não fazia ideia que gostava e que de repente descobriu que, nossa, essa é uma região que adoro explorar. Sim. E é quando a gente fala assim, tá, eu vou tentar descobrir sem se violentar, né? Sempre nesse lugar de falar, vou descobrir entendendo. Sim. É fascinante, eu acho fascinante. E até esse lugar sexual de não se permitir, de novo, muito atravessado também por esse nojo, né? Também. De, tipo, por exemplo, um homem cis que fica, não pode ter nenhum toque próximo ao ânus, ou e bunda e não sei o quê, e aí tem essa masculinidade, mas tem também esse nojo. Tem. E eu vou falar uma coisa que eu sei que você traz bastante esses episódios com homens, assim, né? Você já viu? Macho, sim. Eu, inclusive, ensino no tutorial no show. Tem que fazer isso, gente. Mas você já viu aquela frase de... que ela é usada em vários contextos, né? Mas que é, quem lava o quintal tá esperando visita. Você já viu isso, não já? Sim. Que é justamente... E aí, eu faço um episódio sobre isso no podcast. Eu tenho texto do blog sobre com fotos, né? Mostrar que essas pessoas têm tudo cueca freada. Sim. Que não se higienizam porque não querem... Isso que é bizarro. Não se higienizam porque não querem dar a entender que vai receber visita. Não, então, tem essa pesquisa mesmo, de que não sei quantos % dos homens não lavam o toba porque tem medo de ser viado. E teve uma campanha pública de falar assim, lavem o pinto porque está tendo muita taxa de amputação de pinto. Você tem noção? Teve até algumas pessoas que começaram a publicar na época da pandemia, falar assim, gente, quem contrai Covid tem muita chance de atrofiar o pau. Aí alguém falou assim, pelo menos agora os homens cis vão se cuidar e vão tomar vacina. Sim. Mas eu duvido também, né? Mas é muito essa coisa de como essa masculinidade é essa ambiguidade. Porque aí, no universo, pelo menos que eu tô nesse momento travesti, o que tem de travequeiro... Travequeiros são esses homens cis héteros que gostam, que tem toda uma fantasia com travestis, mas que nunca assumem. Sim. Mas que tem um tesão na cara. A maioria. Sim. A maioria. E aí, estes mesmos homens que performam essa masculinidade de não lavar e etc. Se olhar bem, eles ali, são pastor. São pastor investigadores. Apertar o 22. Eles são, como que chama? Detetives. Né? Eles são detetives, exato. Eles fazem investigação todas as noites. Bota o kit de investigação, peruquinha, blusinha e calcinha. Mas Eu não tô mais em aplicativo de relacionamento hoje, pode ser que amanhã eu entre para testar e tal, mas sempre que alguém fala que lançou algo novo em um aplicativo, eu entro para ver. E é impressionante como hoje em dia, mais do que antes, tem uma série de curtidas de homens cis, casados. Às vezes, uma vez uma amiga que é do Piauí veio pra cá, travesti também, e aí ela falou assim, nossa, André, olha esse perfil de pessoa que me curtiu. Não dá pra perceber que é um homem casado, etc, cis? Aí eu falei, dá mesmo. Aí no mesmo dia à noite eu mandei a foto pra ela, olha quem me curtiu. E era a mesma pessoa. A mesma pessoa. Travequeiro, entendeu? Em série. Travequeiro em série. E geralmente são, mas geralmente são em série. Gente. E são os mesmos homens de família, de direita, bolsonaristas. São. E aí que é um dado interessante. As minhas pesquisas são por autorrelatos, né? Essa que eu falei tem o exame que mostra o cérebro da pessoa. É meio difícil de mentir ali. Sim. Mas autorrelato, ele não pega tudo da pessoa. Pega uma parcela interessante, né? Depende de como a gente conduz. Só que o nojo, ele não é suficiente para que a pessoa não execute um desejo. Então, eu ia até perguntar, porque na cabeça da pessoa, o nojo opera ou não opera? Ele opera. Só que ele opera, mas não é de um modo determinista. Ele opera, mas o tesão é maior. E aí depende de qual nojo a gente está falando. Por exemplo, um homem que é todo nojento moralmente. Que é tipo aquela pessoa que vai ter bastante nojo de quebrar regras socialmente porque ele tem que manter uma masculinidade horrível. E ele tá lá mantendo um homem cis, né? Eu sempre acho importante falar homem cis, porque nem toda masculinidade é masculinidade cisgênera, né? E é bom falar isso. Sim. E aí esse homem cis que é todo quebrador de coisa, que ninguém toca, é o lenhador, aqui ninguém passa a mão, é aquele homem durão, quando ninguém está vendo, sabe aquela música? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer? Se ninguém pudesse te ver, eles estão dando. Sim. Eles estão ali Não, pedindo, eles querem.
E são, para quem trabalha com sexo, também esse relato é muito comum, né? Para as profissionais do sexo que são travestis, os clientes que vêm são geralmente aqueles clientes que ninguém imagina. Você olha e fala assim, não, impossível. Na verdade, Impossível. sabendo desse dado estatístico, são os que a gente mais imagina, né? Pra gente que tá com esse olhar mais assim, treinado, sim. Mas é geralmente aquela pessoa que a gente menos imagina, e eu não acho que são gays enrustidos, não. Porque é um perigo também, né? A gente falar que homofóbicos são gays enrustidos. Não, são homofóbicos. E não precisa ser gay para querer dar, né, o espacinho lá, não precisa. Sim. E aí esse é um dado importante que tem estudos científicos que falam que você pode transar com um outro objeto e continua sendo um homem hétero. O homem cis hétero que transa com travesti continua sendo hétero, por exemplo. Sim. Só que eles, às vezes, querem um estímulo prostático, se quiser um nome técnico, né? Sim. Eles querem simplesmente ter aqueles prazeres traseiros e tal, só que não tem coragem de bancar, colocar a sexualidade e a masculinidade no jogo. Eu adorei prazeres traseiros. Prazeres traseiros. É que eu não sei se pode falar palavrão isso assim, né? A gente já falou tanto também. Pode. Então, e isso é uma coisa também, né? Esses perfis que a gente vê de homens super másculos e etc., eu acho que eles são assim porque eles resistem tanto a simplesmente liberar a vida. Sim. Porque no dia que liberam a vida, eles vão falar assim, caramba, eu não preciso mais guardar tudo. Só que pelo que lutam essas criaturas pode que chamar liberam. de vida ou de cu, fica a seu critério. Mas quando libera... É que geralmente está associado, né, com a vida. Quando libera, menino, nossa, é outra coisa. E é isso que a gente fica olhando, né? O que as pessoas têm que fazer para poder segurar o desejo. Só que não segura o desejo. Esse é o fato, não segura. Porque se não revela em público, a vida não se controla, a vida não se prende. É poético, filosófico, mas também é erótico, né? Sim. A vida não se prende. Às vezes ela se oculta. E aí, como vai dizer Linda Quebrada, oculta sendo voraz. Ela oculta sendo voraz e oculta sendo voraz, né? Sim. Então as pessoas ocultam sendo voraz a vida nesses esconderijos, nas brechas, nesses lugares aí que a gente vai descobrindo cada coisinha e fala, não é mais fácil você viver a sua própria vida? Porque dá muito trabalho esse lance de traição. Você tem que criar narrativa, você tem que criar contexto, regular sua agenda, fazer um monte de coisa. E às vezes, se você chega numa conversa mais aberta, isso nem vai ser um problema na sua relação. Várias vezes eu fico pensando assim nessa pira de como seria o mundo se as pessoas fossem mais livres para ser quem elas são, para fazer o que elas querem, para sabe? Porque realmente a maior parte esmagadora das pessoas não faz, não coloca, não deseja, não diz, não. E se vale mais polêmicas, eu falo que a heterossexualidade não existe. Não existe homem heterossexual. Não existe ninguém, e aí é polêmica, né? Ninguém, Por que não existe heterossexualidade no campo da orientação sexual? Existe heterossexualidade no campo de uma compulsão sexual por performance. Porque a heterossexualidade é uma heteronorma, que vai dizer que um sexo, gênero, identidade do homem cis tem que se relacionar com uma mulher também cisgênera. Isso é importante para manter todo um estatuto de reprodução, de taxa de natalidade, de controle da própria fluidez deste homem cis, da igreja, do Estado, do patriarcado e tudo. Se tirar isso, acabou a família. Acabou a família, acabou a igreja, acabou um monte de coisa. E aí a heterossexualidade vem como esse componente que vai insistentemente dizer o que você tem que ser, como você tem que fazer. Mas no fundo, o que é ser uma pessoa heterossexual mesmo? É se atrair por pau, por buceta, ou pelo quê? Porque tem vários corpos com várias configurações. Tem vários corpos que não são de mulheres e que têm uma buceta. Tem vários corpos que não são de homens e que têm um pau ali. E o que é o que nessa atração? Por quem que essas pessoas se atraem? Elas se atraem por uma norma. E aí, quando eu falo que pessoas heterossexuais talvez não existam, tem estudos que também vão mostrar, por exemplo, que para mulheres cisgêneras, a sexualidade ela é muito mais fluida e ela se modifica ao longo do tempo da vida dessa pessoa. E nas masculinidades cisgêneras é um pouco mais difícil de ter essa mudança. E acho que é mais difícil porque tem toda uma outra norma patriarcal de gênero que vai instituir o que tem que ser para ser homem. Mas no escurinho, aí vem aquele outro termo, que aí eu falo, a heterossexualidade dançou pelos homens cis, que é a broderagem. Quando eu escrevi sobre broderagem no meu blog, bombou. É o texto mais lido até hoje, né? E olha que o meu blog tem 300 e poucos textos.
Sim. É o mais lido desde que eu escrevi. E a broderagem é esse lugar onde os homens realizam os banheirões, onde realizam o banheiro dos campeões. Eu não vou dar detalhe, mas o jogo do pão. Que jogo do pão? Eu não vou falar o que é isso. Eu vou jogar na inteligência artificial, no chat GPT. Jogo do pão, homens. Tá. Pão doce, tá? Pão doce, tá. Joguem aí, jogo do pão doce. E vocês vão ver que é uma brincadeira que acontece muito entre adolescentes. Vai subir nas buscas do Google, hein? Pior que vai. E desde criança, inclusive, os homens nessa, né? Eu fui demorar muito tempo da minha vida pra saber que é muito comum meninos encontrarem com os amiguinhos pra assistir pornô, pra se masturbar junto, o jogo do pão. É isso o jogo do pão? O jogo do pão, pra matar a curiosidade de vocês aí, é quando se junta numa... É bizarro, tá? É bizarro. Quando se junta os garotinhos cis, acho que estão rindo do estúdio porque foram procurar e acharam. Acharam. Porque é isso, juntava, assim, nessas rodinhas, os meninos cis ali, colocam um cestinho de pão no meio. E esses meninos começam a bater punheta. Quem gozar por último, tem que comer o pão. Mentira! Por que você acha que os homens gozam tão rápido, homens cis? Porque eles aprendem na competição que gozar é poder. Que gozar é a velocidade, é a capacidade. E aí dá 3 segundos, encostou o pau na perna, gozou. E não tem. E não é uma coisa, por isso que eu falo, as coisas são criadas historicamente, na vida da própria pessoa, na sociedade. E esse negócio do pão doce é uma bizarrice. Mas é um jeito que eles aprendem a estimular a sexualidade. É a Olimpíada da punheta. Tem uns que fazem, né, essas Olimpíadas para ver quem chega mais longe. Ganha um pão. Um pão gozado, né? um pão doce. Um pão com recheio. Gente. Será que vai aumentar a venda do pão doce? O Morango do Amor perdeu, entendeu? Caraca. E é uma disputa de masculinidade e de sexualidade que é igual o careca francês falava, Foucault. Não é que o sexo é uma coisa reprimida. O sexo está em todo lugar, todo mundo está falando sobre, todo mundo está fazendo algo a respeito, só que o fazer sexual ele é controlado. E é isso sim está no controle geral da igreja, do Estado, da família, do casamento. E aí a gente entender que não existe nenhum sistema rígido, todo sistema tem brecha. A igreja, o corpo purificado, tem pedofilia. Sim. Absurdos que são históricos. E quanto mais vai para esse lugar do conservador, do higienizado, mais se encontra. Mais hipocrisia se habita sempre. É como pensar que o desejo e essas coisas são rios. Sim. São rios que estão fluindo. Pensar a vida no campo natural, assim, né? Tá fluindo. Esse rio ele vai precisar fluir porque ele está vindo de algum lugar. Se você faz uma represa, é só esperar. Vai transbordar ou vai quebrar. E geralmente faz isso. Não adianta, não dá para conter. Sim. E a gente aprende desde o início a conter desejo e não a viver. Porque se todo mundo viver o que quer, o Estado não dá conta. Sim. Né? Se todo mundo for fazer aquilo que realmente tem vontade, a educação pedagógica que as pessoas têm para educar crianças não dá conta. Sim. A gente já tem pedagogia queer, né? Para quem quiser pesquisar na internet. Existe pedagogia queer que é para a gente criar crianças fora dessa normatividade também. Que eu acho o máximo, inclusive. E que sair a família desse tradicional formato. Vai à loucura. Pira. Só que é hipocrisia, né? Porque não posso ensinar sexualidade para crianças. Disse o conservador que violentou a criança. E são os conservadores que não pode ter ideologia de gênero na escola. Por que não pode ter, na minha opinião? Não pode ter porque se a criança souber, ela vai saber que não tá certo. E ela conta. Uma criança que sabe do seu próprio corpo, ela também pode agir sobre o seu próprio corpo. E é uma criança que denuncia. Sim. Por muito tempo, a fofoca foi essa grande coisa, né, proibida. Até hoje, eu não sei se você conhece algum homem fofoqueiro. É sempre a imagem de uma mulher, geralmente uma senhora na calçada. Por quê? Porque mulheres que fofocam, e tem um livro da Silvia Federici, né, falando da história feminista da fofoca, mulheres que fofocam informam umas às outras. Sim. E aí, eu entre minhas amigas, a gente tem essa taxa que é, toda vez que algum homem fizer besteira, conte, fale nome, local, endereço, fale tudo. Para que não tenha uma outra pessoa que vai cair de novo nessa armadilha. Sim. Então a fofoca é um poder de disseminação, é saber sobre a gente. E a educação sexual entra nisso. O jornal informativo da galera. Atualizações. Eu até falei na mensagem Você Riu, né? São fofocas construtivas, Sim. E são mesmo. Meu amor, eu adorei conversar com você, foi maravilhoso. Obrigada. Ó, aqui você passa seus serviços, rede social, livros. Quais serviços pode passar? Os que você quiser vender, fique à vontade. Eu vou passar só os que posso anunciar nas internet.
Eu sou psicóloga, atendo na clínica, eu escrevo. Eu tô no Instagram como andreone.medrado também. E eu acho que eu convidaria para conhecer o podcast Devaneios Filosóficos, que tá no YouTube, tá no Deezer, tá no Spotify. E tá lá Conheça, é muito bom. E é nesse que você fala de não monogamia ou tem um outro que é só de não monogamia? Tem um episódio, ele tem 2 blocos. O geral, que é o rosa-vermelho, e um outro que é o marronzinho, que é só não monogamia. Ele já tá com uns 30 e poucos episódios. Tem muita coisa sobre não monogamia, então se você se interessa pelo tema, vá olhar, e são todos episódios riquíssimos. E tem muitos outros assuntos sobre cisgeneridade, heteronormatividade, gênero, muita coisa. E quem quiser saber os meandros dessas construções... Os livros. Podem acessar os livros também. Esse aqui, ensaio sobre o colonialismo. Esse outro aqui, que foi com Juan Fernandes, sobre não monogamia. E mais uns outros 2 babados que estão vindo por aí. Esses livros a pessoa acessa pelo... Esse eu sei que já tem na Amazon e no site da Editora Telha. Esse aqui eu acho que vai ter na Amazon, mas por enquanto tem só no site da Editora Telha. E essa aqui é uma blusinha da minha marca, que agora eu tenho uma marca de camisetas cropped. Então temos várias estampas, essa é uma delas, monogamia, tô fora, tem até um anelzinho, gente. E tem várias outras estampas bem debochadas, do jeitinho que a gente gosta. Você pode adquirir pelo site ou também nos meus shows. Não esquece de curtir, de comentar, se inscrever no canal do YouTube se você ainda não está inscrito. Se você não segue nas plataformas de áudio, siga o nosso podcast também. Tem muitos outros episódios incríveis. Teve Juan, teve muitos outros pesquisadores, filósofos, muita gente que traz conteúdos acadêmicos, com pesquisa, com teoria, aprofundados, que está muito maravilhoso. E assim como pessoas também trazendo experiências pessoais, enfim, tem muito assunto. Então, dá uma olhada aí nos episódios. Se gostar, compartilha com mais gente, que é um projeto autoral, autônomo. E eu te vejo nos próximos. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.